Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, fazendo agora uma análise de um empreendimento muito comum, muito implementado, com recorrência muito grande em cidades de todos os portes. Um empreendimento de um edifício com 24 apartamentos tipo, apartamentos idênticos, ok? Numa cidade de pequeno porte, de pequeno para médio porte. Empreendimento muito bem absorvível pelo mercado, um padrão de acabamento normal para normal alto, aí com porcelanato, forro de gesso, esquadrias veneziana nos quartos em alumínio, uma varandinha ali gourmet, e sala integrada com cozinha, um apartamento com uma tipologia muito recorrente hoje aí no mercado, empreendimento de pequeno porte, muito utilizado aí como veículo de investimento de pessoas que atuam no segmento da construção civil, né, e desenvolvem empreendimentos para terceiros, né, bem como empresários aí de outros setores, pessoas físicas, profissionais liberais, né, que têm o desejo aí de desenvolverem uma carteira imobiliária, né, para dentro de um horizonte aí de médio e longo prazo, né, para especulação, às vezes até de aluguel, apesar de não ser o aluguel não traz, o aluguel residencial não traz uma rentabilidade adequada, né, frente à Selic, mas para venda, construção e venda é um empreendimento adequado para se formar patrimônio, né, com uma complexidade aí executiva, complexidade técnica relativamente baixa, né, e que não requer aí um montante muito grande de recursos para ser implementado. Né, um edifíciozinho aí com elevador, 24 apartamentos, 2 vagas para cada, edificado no padrão normal alto. Isso aqui é uma análise feita para um empresário que não é do setor da construção civil, do estado de Goiás, está feito aqui no mês de maio de 2022. Tá o mesmo processo de sempre, a gente analisa aqui valor de venda com base no estudo mercadológico aprofundado, né, com nível de precisão aí de no mínimo 90%. Aqui para o município em questão, município com uma forte atuação do agronegócio, o pessoal tem condições de dar uma entrada de 30%. O empreendimento então foi dimensionado para que seja vendido aí com entrada de 30% e saldo amortizado no decorrer da obra, com financiamento direto pela construtora ou, né, via programa apoio à produção da Caixa, né, empreendimento, serviço prestado aqui para este cliente, também incluiu a preparação de documentação para apresentação ao banco, né, com o objetivo de captação do financiamento à produção para venda de unidades ainda em planta, financiadas pela Caixa Econômica Federal. Então, o estudo de viabilidade aqui completo, né, na mesma forma que vocês estão acostumados aqui a assistirem no nosso canal, né, e com um serviço de consultoria extra, né, com preenchimento da FRE, dos memoriais, o cálculo do orçamento sintético e analítico nas planilhas da Caixa. Tá, o pessoal pediu para inserir, nesse caso aqui, o orçamento analítico também, né, mais as declarações, a FRE, os quadros 1 e 2 na fase de pré-análise, para o quadro 1 e 2 da BNT 12721, para a fase de pré-análise, e para a fase de análise os quadros de 1 a 8, né, com estudo de viabilidade aqui padrão Caixa, né, ou seja, a avaliação de venda como se a unidade estivesse pronta, no sistema, no processo com método comparativo direto de dados de mercado, e formação do custo com base no SINAP, ok? Mesmo os dados inseridos lá na FRE, né, que é a ficha resumo do empreendimento, né, documentação a ser apresentada para a Caixa, para a captação do recurso, né, para estudo para viabilização de captação do recurso, né, mesmo os dados foram inseridos aqui na planilha, né, porém a nossa planilha é muito mais completa em termos de análise econômica e financeira, né, considerando aqui um cenário, todos os apartamentos de uma tipologia só, com 12 unidades, né, expectativa de venda, né, dá parâmetro aí estudado, né, em conjunto entre a Target e o grupo de comercialização pré-selecionado lá pelo empresário, 12 unidades, ou seja, 50% de vendas ocorridas antes do início das obras,
algumas unidades aqui vendidas no decorrer da obra e somente 3 unidades vendidas no pós-obra, né, no pós-habite-se. Tá? Deu um resultado muito interessante aqui esse empreendimento. Tá? Aqui com todo o nosso processo de cálculo, receita bruta de vendas, a gente desconta, né, corrige a receita ao longo do tempo, né, desconta a tributação que se incide sobre receita, né, tanto no regime especial de tributação quanto no lucro presumido. Então a gente vai aqui abatendo as deduções da receita mensalmente no chamado regime de caixa, né, como é previsto e permitido pela Receita Federal. Né? E aqui a gente tem os resultados aqui no âmbito do lucro presumido e no âmbito do RET, mensalmente distribuídos ao longo do decorrer da obra, prevista para ser executada em 24 meses, ok? Então aqui a gente corrige receita, corrige despesa, tributa, tá? Deduz-se, né, a corretagem paga no ato da venda. Então nós temos aqui como resultado final, na linha 1 e na linha 2, na linha 1 a receita líquida de vendas mensalmente computadas, né, no regime aqui do lucro presumido, né, e o mesmo raciocínio aqui para o regime do lucro do especial de tributação. Okay? Então a gente tem aqui a receita líquida, o que entra no caixa da construtora, né, em função do cenário de vendas aqui estudado, ok? Registrado aqui nesse estudo, tá? Você pode simular o cenário de vendas aqui das formas que você, né, julgar necessário para fazer a análise, a chamada análise de sensibilidade pela conta de venda, né? Aqui o custo do terreno, o custo de corretagem, tá? E o custo de TBI, tá? Quem pagou a corretagem aqui foi o construtor, né, para o corretor, né? Tendo em vista que 2 unidades aqui seriam dadas em permuta, né? Então quem se encarregou de pagar a corretagem para o corretor foi o empreendedor, tá? Não deixou cair sobre não cair na responsabilidade do proprietário do terreno o pagamento da comissão. Né? Aqui nós temos então 1% para estudos preliminares, registro da incorporação, consultorias, estruturação legal, mais 1% para custear aí publicidade digital, propaganda, promoção, né? Algum evento aí de lançamento. E aqui nós entramos então na linha de custeio da obra, tá? Custeio lançado aqui na nossa planilha de cronograma, né? Cronograma de distribuição de custeio mensal. Então a gente distribui aqui ao longo de 24 meses, dentro de um cronograma normal de uma obra, tá? Aqui eu fiz esse cronograma aqui baseado em experiências passadas para a construção de empreendimentos desse tipo. Então, a gente lança aqui o custo direto, o fator de correção, né? 10% ao ano, que eu estou considerando aqui como inflação. Essa data aqui não está correta, isso aqui é 1/5/22, ok? Então aqui nós temos aqui o fator de correção que vai corrigindo o custo da obra ao longo dos meses, né? E o custo corrigido, né, acumulado, ele é repassado, né? O custo corrigido mensal e posteriormente acumulado, ele é repassado lá para a planilha de análise. Para vocês terem uma ideia, a inflação nesse período todo, né, acarretou um aumento de custos aí de 204 mil. Não se pode deixar de computar a inflação de custos, né, no empreendimento da construção civil, uma vez que ele é fator preponderante aí para a determinação, né, da viabilidade do empreendimento ou não viabilidade, correto? Então aqui nós temos o cronograma físico-financeiro mensal, passado aqui para a planilha de análise dentro do cenário 1, né, acrescido aqui dos custos de administração estimados em 5% e dos custos finais de registro, baixa de obra no INSS, quitações e individualização das matrículas no cartório de registro de imóveis da ordem de 5%, considerando que já houve retenção de impostos, né, e recolhimento do INSS, né, na matrícula da obra, né, via CNO, né, Cadastro Nacional de Obra, informado na GFIP, né, tanto de funcionários diretos quanto de empreiteiros. Né, de suma importância que se faça esse recolhimento do INSS na matrícula do imóvel, sob pena, na matrícula do imóvel na Receita Federal,
para que você não incorra depois em duplo pagamento, né? No final da obra, para você obter a CND e posteriormente o ABITS, né? CND requisito para se obter o ABITS junto ao cartório de imóveis, ok? Então vamos lá, resultado líquido aqui, né? Considerando aqui a receita líquida, despesa de custeio da obra, mais terreno, mais custos indiretos, né? Mais tarde administração, nós temos aqui então uma receita líquida de impostos, é o que sobra monetariamente, financeiramente, no regime do lucro presumido e no regime de especial de tributação, que é o RET. O RET aqui com uma ligeira vantagem aqui da ordem de 277 mil. Né? Aqui nós temos um estudo tributário para esse empreendimento, né? Considerando as alíquotas atuais do lucro presumido e do RET. Então nós temos aqui 277 mil de vantagem, né? Pela opção pelo RET. Agora vamos aqui ao que interessa. Empreendimento aqui sobremaneira muito vantajoso para o empreendedor, né, com um retorno sobre investimento total. Né, investimento total, né, o custeio total da obra, considerando recursos de venda e do caixa próprio, né, de capital próprio do empreendedor, nós temos aqui 40,39% líquido. Né? Se considerarmos aqui o resultado desse empreendimento somente sobre o equity, né, sobre o capital próprio do empreendedor, nós temos aqui, ó, no lucro presumido 203% e no RET, né, que seria a opção que eu faria para esse empreendimento, 247%. Excelente resultado. Tá, esse resultado aqui, lembrando que ele varia em função do cenário de vendas. Quanto mais vendas você fizer antecipadas e no decorrer da obra, menos a necessidade do seu recurso, né, você ofere então um resultado financeiro sobre menos aporte feito, né, com recurso próprio. Isso aumenta o equity, né? Considerando aqui o investimento total, né, que é a soma, né, o mix do equity mais o capital de venda, né, mais o recurso que vem de receita de venda, nós temos aqui uma rentabilidade, né, de 44,69%, muito boa, tá? Excelente. Né? Construção civil situa-se nessa faixa aí mesmo, de 30%, 35%, 40%, 45%. Tá? Essa é a realidade dos empreendimentos da construção civil. Né, considerando aqui uma TIR, ó, calculada uma TIR, taxa interna de retorno de 12,8% ao mês. Tá, empreendimento aí é muito rentável, tá? Muito rentável mesmo. É muito atraente. Só para você ter uma ideia, a Selic ela te dá aí 1,06% ao mês de rentabilidade, nesse empreendimento aqui então entregando um alfa aqui de 11,26% acima da taxa mínima de atratividade, estimada aqui em 18,50%. Aqui neste campo aqui para inserção, ok? Comparando-se a rentabilidade desse empreendimento, né, com o investimento em CDI, Selic, você note que ele te entrega 1.950% do CDI, 1.943% da Selic e ganha de barbada aqui de todos os negócios, né, estudados aqui pela Target, fundos imobiliários, o próprio Ibovespa mesmo, né? Construtora Tenda, resultados dela nos últimos 2 anos aqui, feita a análise. Tá? Construtora MRV, Cirela e Direcional. Essas construtoras aqui, elas têm muito custo financeiro por motivo de emissão de debênture, de uma estrutura mais robusta para gerenciamento, então elas têm um resultado um pouco menor, né, em função de trabalhar aí muito com capital de terceiros, né? Aqui então, ó, o resultado final dessa planilha, né? Essa planilha também te responde a seguinte pergunta: eu sou capaz, né, você como empresário precisa se fazer essa pergunta, né, eu sou capaz financeiramente de conduzir esse empreendimento? Eu tenho o recurso necessário? Dentro deste cenário aqui de vendas, né, você precisaria, no âmbito aqui do regime de tributação do lucro presumido, de 1.282.000, no regime especial de tributação de 1.163.000, distribuídos da seguinte maneira aqui ao longo do tempo. Ó. Ok? Os números em vermelhos negativos são as saídas necessárias de caixa mensalmente em função desse cenário de venda. Se você vender tudo antes de começar, você não precisa de nada, de capital próprio. Se você deixar para vender tudo depois da obra estiver pronta, você precisa 100%, né, de capital próprio para custear compra de terreno e execução da obra, mais os indiretos. Né? Então esse valor aqui, tanto no RET quanto no lucro presumido, a sua necessidade de capital próprio, ela varia em função dos cenários de venda. Se você quiser simular cenários de venda, né, basta você vir aqui em cima,
Você pode alterar aqui o valor de venda, você pode alterar o nível de entrada, você pode alterar aqui, por exemplo, as 5 unidades vendidas aqui, né? E aqui 10 no final, ó, já se gera uma alteração significativa nos resultados econômicos e financeiros, né? Lá embaixo. Anteriormente a gente tinha aí algo em torno de 1.800.000, a alteração nesse cenário de venda, então, ela já aumenta aqui em quase mais de 1 milhão, né? Nos dois regimes, 2.886 no lucro presumido e 2.818 no RET, né? Aqui ocorrendo também uma alteração significativa aqui nos indicadores econômicos e financeiros de retorno, né? O que antes estava a mais de 200, né? Nós temos aqui agora 115,01, né? No retorno sobre capital próprio, 50, né? E 25, né? Sobre o investimento total, né? Aqui comparativamente aos benchmarks do mercado, nós temos aqui diversas alterações. Quer fazer outra simulação? A gente pode colocar lá em cima, por exemplo, vamos fazer considerando aqui que você não venda nenhuma unidade, né? Venda 2 unidades antes de começar a obra, né? Depois você vende, começa as vendas aqui lá no quinto mês, ó, você vendeu uma, no 8º mês você vendeu outra, depois mais uma no 10º mês, aqui no 17º mês você vendeu outra, né? E aqui você vendeu, depois da obra pronta, né? Você vendeu aqui, ó, né, 13 unidades, né? Então você fechou aqui com as 24 unidades vendidas, né? Vamos analisar os impactos lá embaixo, os impactos gerados lá por essa alteração no cenário de vendas, né? Vamos analisar aqui o que acarretou aqui em função de uma demora nas vendas, né? Uma velocidade de vendas um pouco menos veloz, né, do que o planejado, né? Você vê que a tira aqui ela já caiu para 3% ao mês, ainda assim é um bom resultado. Tá? E aqui, ó, no RET, né, a gente estava trabalhando no RET, né, 3,95%, né, e aqui no retorno on equity, né, que é o que nos importa mais, é o retorno sobre o capital próprio, 90,41%. Excelente ainda, esse empreendimento é bacana, né? Aqui nós já temos aqui uma necessidade de capital próprio, né, para custear, né, a execução das unidades, né, a demora na venda das unidades acarreta uma maior necessidade de capital próprio, né? Então você tem aqui 3.808 no lucro presumido e 3.770 no RET, né? Vamos fazer o oposto agora, vender mais unidades antes da obra começar, né? Vou colocar aqui um nível de venda aqui, ó. Vou colocar aqui, quer ver? A gente tinha, colocar aqui, vamos manter as mesmas 12 do estudo inicial, só que no mês aqui você vende mais uma, aqui você vende outra, né? Aqui, ó, você vende 2, né? Aqui 2, né? Mais uma aqui, né? Nós estamos com 40 unidades, aqui você deixa 5, você deixa uma, né? Vamos voltar aqui para a gente diminuir, uma aqui, outra aqui, até fechar em 24, aqui 0, né? E aqui, vou colocar aqui, ó, nenhuma unidade, você vai vender tudo, né? Vamos considerar um cenário onde você venda tudo, né? Antes da obra e no decorrer da obra, né? Você está fechando lá no 24º mês de obra, concluindo o empreendimento, você já vendeu todas, tá? Acontece com certa frequência esse tipo de ocorrência, tá? Isso acontece, sim, tá? Vamos ver o que acontece lá embaixo nos nossos resultados, né? O impacto nos indicadores. Vamos lá então no lucro, no regime de lucro presumido, no regime de lucro real. Nós temos aqui, né, o resultado financeiro é praticamente o mesmo, né? O que vai ocorrer é uma variação em termos de receita em função da correção ao longo do tempo e nem do custo ao longo do tempo, né? Aqui nós temos então 217% sobre capital próprio, né, com uma tira aqui de 16,35%. Né? E aqui, ó, no especial de tributação, 270% de retorno sobre o capital próprio do empresário, né? Você está reduzindo muito a sua necessidade de capital próprio aqui, né? Reduzindo-se a base de cálculo, que é, né, o capital próprio, né? O lucro sobre o capital próprio. Quando você reduz a base, que é o capital próprio, você aumenta muito o seu retorno, né? Matematicamente falando. Então, olha para você ver o que acontece. Nesse cenário, né, de antecipação das vendas, né, concluindo todas as vendas antes do fim da obra,
A sua necessidade é de 1.141.000 no presumido e 1 milhão, praticamente R$1 milhão no RET, né? Para o investimento aqui, ó, da ordem de 4.600.000, né? Você precisaria praticamente de 20% do recurso, né? Se você conseguir vender as unidades dentro desse cenário. Se você vender tudo antes de começar, você não precisa de nenhum capital próprio, né? Naturalmente. Não será aquele necessário para desenvolvimento de projetos e desenvolvimento de um estudo de viabilidade nos padrões desse que você está tendo a oportunidade de assistir aqui no nosso canal, né? Muito bem. Maiores informações, por gentileza, me acione aqui, me chame aqui embaixo na descrição do vídeo, tem os nossos contatos, bem como o link, né, para você comprar, né, um curso, né, além da venda dessa planilha, eu forneço também a consultoria e um curso de capacitação para você, empresário da construção civil ou não, né, desenvolver os seus próprios estudos de viabilidade. Consultoria, cursos, tá aí, prestação de serviços, todos os links estão relacionados aqui na descrição do vídeo.